بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o ser humano a adotar uma certa conduta. O ser humano não vive em conformidade aos seus caprichos, o seu desejo e ao seu belo prazer. Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiros à face da terra com propósitos. O propósito era de transmitir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala para os seres humanos, para adotarem a mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Uns aceitaram, uns rejeitaram. Uns aceitam, outros rejeitam. Até os submissos, até os crentes, isso também acontece com eles. Há um deslize e afastam-se daquilo que é orientação divina. Hoje vamos falar acerca da situação em que o indivíduo agiu, praticou, teve uma conduta além daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pretendia. Não é? Aquele que faz ou caiu em conduta ou comportamento desviado, aquele que praticou não em conformidade às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é a alternativa para este indivíduo? Nós vamos ver o Corão repleto de versículos do Corão a chamar a atenção a este tipo de indivíduo ou este tipo de conduta. E isso acontece, em particular, os grandes autores mencionam este tipo de ahadith, este tipo de capítulo, no fim das suas coletâneas, mostrando que chega o momento em que você tem que deixar este mundo para prestar contas sobre tudo o que você fez. Portanto, antes de chegar a este momento, há uma conduta que deve ser adotada para você chegar bem onde você tem de ir. Não é senão aquilo que nós temos falado sempre, desde o início do Ramadã, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o infeliz é aquele que o Ramadã chegou e o Ramadã se foi e não alcançou o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Neste capítulo nós vamos falar de um exemplo que mostra a vastidão do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz no Corão: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Aqueles que praticaram um ato obsceno. Um ato obsceno. Não estamos a falar de shirk, estamos a falar do ato obsceno. Os comentadores do Corão dizem o fahisha, a sua primeira interpretação é adultério, zina. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, ou oprimiram a eles próprios, foram injustos consigo mesmos. Depois, o que aconteceu? Dhakarullah. Eles recordaram-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Recordaram que desobedeceram a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o que eles fizeram? Dhakarullah fastaghfaru lidhunubihim. Então, eles pediram perdão a Allah subhanahu wa ta'ala pelas suas falhas, pelos seus pecados. Allah diz em seguida: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah não diz: vou te perdoar. Allah diz: e quem pode perdoar além de Allah? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Quem pode perdoar senão Allah? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Eles não voltam a fazer isso consciente do pecado que eles cometeram. Allah diz em forma de resultado ou a compensação, a retribuição desta conduta. Recordaram-se de Allah por eles terem transgredido e voltaram contritos a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. A esses, Allah subhanahu wa ta'ala diz: a recompensa
destes indivíduos por terem cometido esta transgressão e depois terem pedido perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diz, há perdão de Allah para esses indivíduos, o jannatin, e a finalidade deles será o Jannah. O jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Vamos ver que eles cometeram uma certa conduta inadequada, uma conduta que o Corão condena. Aqui eu dei o exemplo, logo o primeiro que Allah mencionou, fahisha. Não é? Até na pior das hipóteses, ele cometeu adultério. Ele está arrependido daquilo que ele fez. Portanto, um outro hadith que nós podemos conjugar, que encontra-se no Tirmidhi, e outros autores também mencionam um hadith um pouco longo, onde o hadith foi narrado por Zir bin Hubeish. Ele disse, eu vim ao encontro de Safwan bin Assal. Safwan bin Assal é um sahabi que aparece como narrador naquela história que eu mencionei de Aisha. Falei aqui, Aisha, quando foi acusada de adultério, uma das personagens que vem neste hadith é Safwan bin Assal. Portanto, ele diz que eu vim ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam para perguntar acerca de Mashul Khufain. Mashul Khufain é aquela meia de couro, de cabedal. O mas'ala relacionado ao Mashul Khufain. Então ele disse, Ma jabika yazir. Safwan bin Assal pergunta ao Zir, que é o narrador do hadith, o que te fez vir para aqui, ô Zir? Então ele diz, eu vim à busca do conhecimento, vim à busca do saber. Tenho uma questão que eu quero te colocar, por isso que eu vim ao seu encontro. Então Safwan bin Assal respondeu, na verdade os anjos têm as suas asas para aquele que vai à busca do conhecimento pela satisfação daquilo que eles procuram. Então, sempre que você for à busca do conhecimento, há esta boa nova, não é, daquilo que os anjos fazem. Então eu disse, min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam, faji'tu as'aluka. Uma vez que tu foste o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, eu vim para questionar acerca disso. Você ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam a mencionar algo acerca do Mashul Khufain? Então ele disse, sim, eu ouvi. Kana ya'muruna idha kunna safaran. Quando nós estivéssemos em viagem, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia-nos para não remover os nossos khuf, as nossas meias de couro ou de cabedal, não remover num período de 3 dias e 3 noites, com exceção de banho obrigatório. Mas se nós tivéssemos que aliviar as nossas necessidades maiores ou menores, nós não tínhamos que remover as nossas meias, eram suficiente para nós passar a nossa mão por cima. Depois, quando quiséssemos lavar os nossos pés, passávamos a nossa mão úmida por cima dessas meias de couro ou de cabedal, que chama-se de khuf. Então, um beduíno chamou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, uma voz alta, uma voz rústica, e diz, Ya Muhammad. Chamou assim ao profeta sallallahu alaihi wasallam, uma voz alta, Ya Muhammad, chamando o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu da mesma forma como ele chamou, aqui estou, aqui estou. Então Safwan bin Assal diz, eu disse, Waihak, ughdud min sautik. Por que fazes isso? Baixa a tua voz. Não sabes, estás a falar com o mensageiro de Allah, e nós fomos proibidos chamar o profeta sallallahu alaihi wasallam desta maneira. Então esse beduíno disse, eu juro por Allah, eu não vou baixar a minha voz, vou falar neste tom. Era beduíno, pessoas que não tinham conhecimento, eram pessoas lá do mato, não é? Como nós vemos quando estamos diante de uma pessoa sem conduta, perguntamos, você é de onde? Você é de onde? Quer dizer, aqui na cidade nós temos modos, vivemos bem, temos adab. Você é de onde? Não é? Então, beduíno é lá do mato, não tinha modos e não tinham vergonha de perguntar. Por isso, sempre que estivesse beduínos nos ajuntamentos, não é, do profeta sallallahu alaihi wasallam, os sahabas, alguns que não tivessem coragem, iam dizer para aqueles beduínos, pergunta ao profeta isso, pergunta ao profeta isso, porque eram pessoas sem muita educação, lá do campo, não é? Não vive num ambiente civilizado por aí em diante. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, este indivíduo, este beduíno, pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz, al-marru yuhibbu al-qawm wa lamma yalhaq bihim. O profeta de Allah, o que tu tens a dizer acerca daquele que tem amor por certo povo,
mas ainda não faz parte deste povo, dessas pessoas, não está com eles ainda, mas ele tem um certo amor por essas pessoas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-mar'u ma man ahabba yawm al-qiyamah. Você, se não estiver com eles aqui, no dia da Qiyamah, você vai estar com eles. Você vai estar no grupo daqueles quem você amava. Se você amava, não é, pessoas com uma certa conduta, pessoas ou um certo grupo, a tua inclinação é de estar com essas pessoas, não te preocupes que no dia da Qiyamah você vai estar com essas pessoas, não é? Este é um hadith muito forte, no positivo assim como no sentido negativo. Você ama o profeta, ama estar na companhia dos piedosos, ama estar com pessoas boas, no dia da Qiyamah você vai estar com essas pessoas. E do outro lado também este hadith transmite-nos a mesma mensagem. Então o hadith menciona: فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو مسيرة الراكب في عرضه 40 سنة أو 40 أو 70 عاما. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam continua a mencionar vários aspectos, até que mencionou, não é, uma distância, não é, em que o indivíduo poderia cavalgar, não é, um bom indivíduo que tem domínio no cavalo poderia cavalgar durante 40 ou 60 anos, 40 ou 70 anos, percorrer uma certa distância. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a falar de 2 aros, na distância de 2 aros, em que a distância fosse 40 a 70 anos, onde um cavaleiro podia cavalgar neste período, de 40 a 70 anos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que pretendia ao mencionar isto? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o Safwan, que é um dos narradores, diz: esta porta mostra, desde que Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra, deixou esta distância, é uma porta com esta dimensão, que Allah subhanahu wa ta'ala deixou aberta, esta porta. Por que esta porta está aberta? Esta porta vai manter-se aberta até o dia em que o sol nascer do seu poente. Esta é a porta do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, que está aberta. Não é? Allah vai fechar essa porta somente no dia em que o sol nascer do poente. No dia em que o sol nascer do poente até o meio-dia e voltar para o poente. Neste dia em diante, por um período de 3 dias, nenhuma ação será válida. Nenhuma ação será aceita. Fez salat, não fez salat, pediu tauba, não pediu tauba, já não há registro. Está tudo fechado, está tudo encerrado, fica à sua espera do sopro da trombeta, que o Qiyamah já chegou, portanto já não adianta. Então este tempo todo, até lá chegar, a porta do perdão com esta dimensão, não é? Podemos imaginar alguém cavalgar num período de 70 anos, qual pode ser a distância que ele terá que percorrer, e uma pessoa com um bom domínio, uma distância enorme, inimaginável. É a porta do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o hadith que falamos no princípio, logo do Ramadã, aquele indivíduo que chegou o Ramadã se foi, o momento em que Allah perdoa todos os dias, mesmo assim você não consegue alcançar o perdão de Allah, tendo esta porta tão vasta de tauba, e você não consegue alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, você de facto é infeliz. Então, como é que nós podemos fazer isso? É istighfar. E estamos no fim de uma ação nobre, não é? No fim das ações, o profeta fazia isso. Ao terminar boas ações, no fim das ações, o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia perdão. E os ahadith nos ensinam isso, até terminar o wudu. Quando você termina o wudu, quando você termina a salah, quando você termina hajj, quando você termina a umrah, quando você termina o que é boa ação, tudo que é boa ação é pedido de perdão que temos que fazer. A sunnah indica isso e nós fazemos isso. Nem sequer percebemos que estamos a pedir perdão após terminar uma boa ação. Quando termina a salat, logo nós dizemos astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pedir perdão após uma boa ação. Quando terminamos o wudu, fizemos Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. O Allah, faça-me dentre os que se arrependem. Quando nós terminamos o majlis, kafaratul majlis, se vocês se lembrarem, terminamos subhanakallahumma wa bihamdik,
ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pedido de perdão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Ao terminar o Hajj, ao sair do Arafah, não é? Para Mina, Allah diz: أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Ao terminar as boas ações, no fim das boas ações, nós temos que pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é? O Sadaqatul Fitr, qual é o propósito? É limpar as falhas que nós cometemos durante, não é, o nosso jejum. O fim da ação, limpar aquelas falhas todas que nós cometemos durante o jejum. Portanto, estamos mesmo a caminhar, não é, dando passos largos, galopantes ao terminar o Ramadã. É bom sempre recordarmos uns aos outros, não é, intensificarmos o pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo tauba. E Imam Nawawi rahimahullah menciona: existem condições para o tauba. Não é você está continuamente a fazer o mesmo pecado. Primeiro, você tem que ter o remorso daquele pecado que você fez. Segundo, você intencionar, não é, em não voltar a fazer aquele pecado. Não intencionar e não voltar a fazer aquilo. Tem um remorso dentro de ti, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, você tem o remorso de fazer aquela ação, de voltar a fazer aquela ação. Alguém poderá dizer: se eu faço outra vez, qual será a minha situação diante de Allah? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Você está a pedir perdão, nós não conseguimos enganar a nós próprios. Não tem como ser: oh Allah, perdoa-me deste pecado, eu não voltarei a fazer. Quando você sabe o que você vai fazer, ou você pedir perdão, você tem que ter este remorso dentro de ti: oh Allah, eu não vou fazer mais este pecado. Você está ciente, convicto que você não vai fazer. Allah vai te perdoar. E se você voltar a fazer aquele pecado, é uma outra situação, é uma outra ocasião. Mas pelo menos no momento em que você está a fazer o tauba, você deve estar ciente dentro de ti e convicto que você não voltará a fazer aquele pecado. Não é que Allah não vai perdoar porque você está a fazer continuamente. O pedido de perdão, esta é a condição. No momento em que você está a fazer este tauba, está a pedir o perdão para Allah te perdoar, Allah olha para o teu coração, se você vai voltar a fazer ou não. Se existe este remorso dentro de ti. Se você não tem remorso, quer estar a falar, mas você quer fazer outra vez este pecado, não se enquadra aqui nas condições para a aceitação do teu pedido de perdão. É extremamente importante, nós falamos disso em particular nesses últimos momentos, por vezes ficamos negligentes, estamos mais inclinados agora para o Eid, como é que vai ser, quando é que vou fazer, o que eu já preparei. O propósito do Ramadã não é você ter que festejar, é você alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o hadith menciona. Portanto, podemos aproveitar os momentos, não é? Al-mustaghfirina bil ashar. Allah elogiou aqueles que pedem perdão na hora de suhur. Aqueles que pedem perdão na hora de suhur. Na hora que nós estamos a preparar as nossas refeições, ou até estamos acordados depois de termos feito o suhur, antes de termos feito o suhur, Allah elogiou aqueles que naquele momento pedem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, seja astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, astaghfirullah, Allahumma anta rabbi, e dua de Aisha, hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que Aisha narrou ao encontrar a noite del Qadr. Tem a ver com perdão, tem a ver com pedido de perdão. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tem a ver com perdão. Oh Allah, tu és afu. Afu é absolvedor. Tuhibbul afwa, gosta de absolver, de perdoar, né? Perdoar na totalidade. Fa'fu anni, perdoe-me. Este hadith da Aisha que narra, relacionado à noite del Qadr, tem a ver com tudo isso que nós aqui falamos. A busca do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gosta de perdoar. Nós só temos que dar este passo para frente. E todos nós pecamos. Todos nós. Allah é Ghafur. A qualidade de Allah de perdoar, não é? A qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala acontece se existe alguém que esteja aí a transgredir. Allah chama: Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Não fique desesperado da misericórdia de Allah se você transgrediu e desobedeceu. Se você quer de facto o perdão de Allah, enquadra-se nessas condições, Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.